A paz do Senhor, bom dia. Hoje nós estamos no nosso quarta lição, do livro de Romanos. Eu quero convidar aqui hoje quem vai estar lecionando para nós, o pastor Cássio, que já está presente. Calma, toma liberdade. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, Primeiramente, eu gostaria de saudar uma bela manhã com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E desde já agradecer aqui a oportunidade na qual o pastor Alexandre, pastor presidente, nosso pastor Jefferson, ter me concedido essa oportunidade. Eu fico muito grato, porque é maravilhoso falar da palavra de Deus. É maravilhoso nós nos alimentar, igual nós vamos nesta manhã nos alimentar de Romanos do capítulo 4. Amém? E como já é assim, de costume meu, eu gosto muito de, primeiramente, introduzir o texto em questão na qual nós vamos falar dele hoje. Amém? Todos aí já estão com suas Bíblias abertas aí em Romanos no capítulo 4. Glória a Deus. Então a palavra ela diz assim: que pois diremos ter alcançado? Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois diz as Escrituras: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário, não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele ainda circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, recebeu o sinal de circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que crerem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circunciso, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé? Pois, se o da lei é quem são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, porque seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para todas as descendências, não somente os que estão no regime da lei, mas também os que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus
que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, pois, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Sendo assim, então, eu separei alguns tópicos no qual nós vamos falar hoje. O primeiro tópico nós vamos falar da justificação, que ela é pela fé e não pelas obras. A justificação, no segundo ponto, ela não veio por causa da circuncisão, né? E no terceiro tópico, nós vamos falar que a justificação pela fé e não pelas obras. Tem um quarto ponto que nos diz o seguinte: a fé de Abraão era em Deus. E essa justificação, qual que é a base dessa justificação? Né? A base da nossa justificação é o Senhor Jesus Cristo. Mas então vamos agora, assim, vamos minuciar esse texto e vamos trazer em mente o que realmente o apóstolo Paulo ele quer nos tratar. Do versículo 1 e 2, nós vemos claramente que Abraão ele não alcançou a justificação. E falando em justificação, nós estamos falando na doutrina da salvação, né? Soteriologia. Aquilo que nos implica para que nós sejamos salvos, o que foi feito para que nós alcançássemos a salvação. Amém? E aí, continuando, 1 e 2 diz que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que gloriar, porém não diante de Deus, pois o que diz as Escrituras? Aqui o apóstolo está nos mencionando que as atitudes, os atos e as obras de Abraão não foi a que foi justificada por obras. Ele não foi justificado por obras, né? Mas porque ele creu na promessa que Deus tinha para a vida dele. Ele acreditou, ele teve fé. E o mais gostoso, o mais interessante é de que primeira coisa que nós temos que basear no que as Escrituras diz, né? Porque nós não podemos falar de nós mesmos e nós temos que ver e retratar e constatar o que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Paulo, ele apresenta para eles o Pentateuco, porque na época era a escritura da época, era as sagradas escrituras. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo a vida de Abraão como exemplo
da nossa justificação para os nossos dias hoje. Porque aí ele cita a Escritura no capítulo 15 de Gênesis e o versículo 6. Porque Abraão creu. Então isso é implicado a nós hoje, porque não é por obras, porque senão o homem ia se vangloriar daquilo que ele faz. E do 1 ao 8 vem retratando esse contexto, porque o homem ele não tem capacidade de salvar a si mesmo por obras, porque senão anula o que Deus prometeu e fez com Abraão, porque tudo dá predício daquilo que Jesus faria e ainda faz por nós hoje. Continuando só algum ponto aqui, de que ele mencionou, como diz o versículo 3, porque, pois que diz as Escrituras? Aí ele cita, porque ele estava falando com os judeus, porque os judeus tinham Abraão como pai na fé. Então, ele não estava fugindo do que a Escritura estava dizendo. Aí ele queria colocar um ponto de interrogação na vida dos judeus. Vocês lembram? Nosso pai, ele ainda chama Abraão como pai na fé, foi imputado a ele porque ele creu. Não foi por obras, né? O 3 diz assim, pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Aí no 4 vem enfatizando mais ainda essa questão da obra, né? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor. Então, se nós trazermos para os nossos dias hoje, eu vou me empenhar nos esforços do meu trabalho, da minha caridade, das minhas atitudes, para que eu seja justificado. Não tem como, porque senão eu anularia aquilo que Deus fez e faz, e daria crédito naquilo que eu posso fazer. E eu, de mim mesmo, nós de nós mesmos, nós não conseguimos nos salvar. Nós precisamos de um Redentor, de um Salvador. E mais para frente nós vamos ver isso, nesse capítulo mesmo. Então, o que acontece? Ele também traz para as nossas experiência e também mais um alerta para os judeus na época, porque ele apresenta também um grande ícone, um grande nome, o grande rei Davi, nas Escrituras. Ele cita, porque o próprio salmista diz, bem-aventurado aquele cujas as iniquidades lhes são perdoadas e cujos pecados não lhes são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Mas nós devemos analisar essa situação aqui, na qual ele cita o grande rei Davi. Qual o contexto que Davi escreveu essa bem-aventurança de que Deus não imputa sobre nós os nossos pecados? Porque nós não somos salvos por obras, mas pela misericórdia e o amor de Deus, não é verdade? Se nós olharmos esse contexto, nós vamos dar uma repaginada e uma conferida no Salmo 32, que esse contexto que ele foi escrito e que Paulo cita aqui o Salmo 32 nas falas de Davi, na qual Davi estava mencionando a qual ele tinha caído em atitude de pecado, em obras do pecado, quando ele pecou com Batseba, e aí veio acarretando outras coisas, e por isso ele chama o homem de bem-aventurado, porque Deus não imputa sobre o homem os nossos pecados. Então isso vai trazer uma base para nossa salvação e um combate na época com os
judeus. Amém? Só nesse tópico, dando uma enfatizada de que nós não somos salvos, nós não somos justificados pelas nossas obras, pelo que nós fazemos. Porque se nós fazemos, aí Deus está dando um pagamento, está nos dando um salário. E não é isso, porque senão anularia a graça de Deus. Amém? Nesse primeiro tópico. Então nós vamos falar de um segundo tópico agora, que é bastante também interessante. A fé de Abraão era independentemente da circuncisão. Porque aí eu cito de novo Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, na qual Paulo já introduziu aqui. Porque Abraão creu. Porque aí vem algumas perguntas que Paulo até gosta disso. Nós vemos nos capítulos anteriores que ele, como escritor das cartas de Romanos, ele usa um método de que o próprio escritor faz as perguntas, mas pensando no seu leitor, de que eles fariam as perguntas. Então Paulo faz as perguntas e imediatamente ele responde. Porque isso criar a dúvida nos judeus, ao mesmo tempo que criar a dúvida, tirava as dúvidas também. Porque ele perguntava e ao mesmo tempo respondia. Ele diz assim no versículo 9: vem, pois, esta bem-aventurança. Então quer dizer, nós não somos salvos pelas obras, tudo bem. Concordo com você, Paulo. Isso é uma conjectura de um judeu conversando com Paulo. Mas então tudo bem. Exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre a incircuncisão. Desse versículo 9 ao versículo 10, ele lança uma pergunta que é muito interessante. Então, nós somos justificados pela circuncisão. Então Abraão foi circuncidado. Se nós pegarmos o texto de Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu, porque o capítulo 17, se eu não me engano, o capítulo 17 de Gênesis está posterior ao 15, né? Então, quando Abraão foi circuncidado, e circuncidou todo o povo. Se eu não me engano, capítulo 17, para eu não errar o endereço bíblico, mas Abraão creu antes de ser circuncidado. E essa era a questão que Paulo levantou aqui. Então, o que nos dá a entender que a nossa fé, a nossa justificação pela fé é até mesmo antes de um selo. Nós vamos falar um pouco desse selo, mas foi bem antes e os judeus não compreenderam. Colocaram um selo dessa promessa maior do que a promessa que em si. Porque a promessa são para nós, filhos de Abraão, a promessa de crer no Filho de Deus, a promessa de salvação, né? Então, aqui Paulo já enfatiza. No 10 ele diz: como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Ele faz a pergunta. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, Paulo já responde. Ele era incircunciso quando ele creu, ele acreditou, ele teve fé naquilo que Deus prometeu. E não no ato, na simbologia da circuncisão. Porque se nós pegarmos Hebreus no capítulo 11, a circuncisão para os nossos dias é o batismo. E nós temos que pensar uma coisa: o batismo salva? Não. Mas o batismo ele é um sinal, assim como a circuncisão também era.
E Abraão creu antes da circuncisão, então ele era incircunciso, por assim dizer. Então foi antes da circuncisão de Abraão. E ele trouxe esse sinal como uma simbologia do que é a justificação para a salvação. Como que hoje nós nos declaramos que nós somos salvos para o mundo? Nós nos arrependemos, cremos na promessa de Deus e nos batizamos. O batismo é este sinal. Então é uma representação da salvação. Então, mais um ponto que nós vemos aí, de que a circuncisão, e também se nós pegarmos Romanos no capítulo 2, versículo 29, vai falar que os judeus, que ele é filho de Abraão porque ele é circunciso do coração, daquilo que ele sente, aquilo que Deus colocou na vida dele, não pelo ato em si, vai dar para ele a legitimidade de ele estar salvo. E nem o batismo também dá uma legitimidade, porque se pensarmos bem, tem muitas pessoas por aí se batizando e não tem uma vida com Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o batismo é um sinal, porque as pessoas morrem afogadas com 10 centímetros de água acima do seu nariz, como tantas outras morrem com uns 10.000 de profundidade. Então é a mesma coisa. O batismo em si, ele não salva, mas ele é um selo. Quando nós lembramos da aliança que Deus fez com Noé, é a mesma representação de que Deus fez uma aliança com o homem. Então a aliança representa o concerto que Deus fez com o homem. E o batismo representa a nossa justificação. Então é isso que o apóstolo Paulo queria que nós entendêssemos. Amém? Agora uma outra coisa. Um terceiro tópico. A fé de Abraão era independente da lei. Porque aí, mais uma vez, ele levanta uma questão e ao mesmo tempo que ele levanta, ele soluciona, ele dá uma resposta. No versículo 13 e o 14, ele trata disso. Ele diz assim, não foi por intermédio, porque aí o judeu ia levantar mais uma questão. Então tudo bem, nós não somos justificados pelas obras, né? E o pecado não é imputado em nós, porque se fôssemos, aí cairia nesse terceiro tópico aqui. Porque a lei, ela tem um papel fundamental. Então, independente da lei, Abraão creu. Volto novamente com um texto básico de Gênesis no capítulo 15, versículo 6. Abraão creu, na qual Paulo deu como base para esse capítulo 4. E aí, ele mais uma vez faz uma indagação de que o próprio judeu faria e ao mesmo tempo ele responde. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé? Pois se os da lei é quem são os herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa, porque a lei suscita a ira, pois onde não há lei, também não há transgressão. Pastor Jefferson, ele deu esse ensinamento à questão da ira de Deus. Então vamos só entender, porque a lei, ela foi dada mais ou menos 430 anos depois de Abraão crer na promessa. Então isso é graça. Abraão creu, independentemente de qualquer circunstância. E a lei foi dada a Moisés para o povo 430 anos depois. Só que o que nós temos que entender aqui? Pastor Jefferson disse a respeito da ira de Deus.
Se nós fôssemos viver por intermédio da lei, como que seria? A lei não é boa? Depois o apóstolo vai tratar disso. A lei não é perfeita? A lei não é santa? Então, nós teríamos que ser um homem perfeito. Mas como que nós podemos ser perfeitos? Se nós cumprirmos toda a lei. E Tiago menciona isso. Porque aquele que cumpre a lei e erra num ponto, é culpado dela toda. Eu vou só exemplificar para a gente poder entender essa situação. Quando você vai fazer um bolo, você precisa de uma quantidade de ovos, não é isso? Então você está fazendo a massa ali e aí você esqueceu que precisava de colocar, vamos dizer, você colocou 10 ovos, ou você colocou 9 ovos. E a receita gastaria 10 ovos. E aí você está amassando a massa ali e você esqueceu que você precisava de colocar o 10º ovo. Aí você quebra o ovo em cima da massa e o ovo está podre. Então perdeu toda a massa, porque apodreceu toda a massa. E aí sim suscita a ira de Deus. O que suscita a ira de Deus? O nosso pecado. Por isso que Paulo fala disso aqui. Pois, se os da lei são os herdeiros, anula-se a fé. Quer dizer, cancela a promessa de Deus. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. A Bíblia nos fala que nós precisamos da lei para cumprir os mandamentos de Deus. Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos dá também alguns mandamentos, mas o propósito, o cerne que eu quero chegar para vocês é o seguinte: se a lei é santa, se ela é boa, se ela é agradável, qual que é o proveito que a lei nos dá? A lei nos mostra que nós somos falhos, somos pecadores e precisamos de um Salvador, de quem nos justifica. Porque Deus ele não agrada do pecado. Isso foi constituído por Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Então, como que Deus solucionou esse problema? A lei nos apresenta que nós somos fracos, nós somos falhos e nós somos pecadores. Mas como seria a justiça de Deus? E isso é maravilhoso, e nós temos que entender essa questão da nossa justificação. Porque Deus, ele vem cumprir tudo aquilo que ele falou e fez. E ele cumpriu a lei no seu Filho. Ele enviou o seu Filho, o justo, sem pecado, para que ele morresse por mim e por você, e aí a justiça de Deus foi atribuída em nós. E aí Deus declara para nós: eu cumpri a lei no meu Filho, e ela é entregue a vocês, estão sendo justificados no meu Filho. Então por isso que a lei nos apresenta que nós precisamos de um Redentor. Independentemente da lei, Abraão creu. Abraão creu antes mesmo da lei. E aí nós vamos para mais um tópico. E espero que esse tenha ficado bem claro, porque Deus ele é maravilhoso, na qual ele disse que a lei ela traz para nós. Estou dentro do tempo ainda? A lei traz para nós vamos dizer assim, um acordar, um despertar de quem nós realmente somos, porque nós somos depravados, iníquos, mentirosos, falsos, e nós precisamos ser justificados, porquanto
nos versículos anteriores, ele relata no qual o grande rei Davi, ele viveu e presenciou isso. Porque Deus não imputa sobre nós os nossos pecados, mas ele nos justifica através da fé, de crermos no seu Filho. Amém? E vem uma outra questão aqui, vem um quarto ponto. A fé de Abraão está em Deus, porque a Escritura, ela é uma junção, ela é uma união, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e eu não consigo, porque Romanos me ensina isso, eu não consigo fazer essa separação, porque Deus usou de pessoas para escrever, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Então já é mais uma constatação do cânon bíblico que nós temos hoje. E nós procuramos nos basear na Bíblia. Mais uma vez, citando para vocês, Gênesis capítulo 5. Aí vamos para esse tópico, olha só para vocês verem. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que sejamos firmes na promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Eu recito mais uma vez para vocês, Romanos capítulo 2, versículo 29. Porque são os circuncisos, são os incircuncisos, filhos de Abraão? São os que têm o regime da lei? Porque se nós juntarmos os incircuncisos como os circuncisos, os judeus, os legalistas, os judeus e os gentios, todos nós somos filhos de Abraão. Ah, mas em que ponto, pastor Cássio? No ponto do mesmo raciocínio, na mesma fé, na mesma consciência que o meu pai, que o nosso pai Abraão teve em Deus. Ele acreditou, ele creu na promessa de Deus. Ele sabia que Deus era e é fiel na sua vida e hoje nas nossas vidas, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e ele nunca mudou. Deus, ele é o mesmo. Então, Abraão é nosso pai, nós, gentios, porque nós temos a mesma fé que Abraão em Deus. Amém? E ele continua seguindo, dizendo aqui, por pai de muitas nações te constituiu. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E olha para você ver que Abraão nos dá um grande exemplo de que a sua fé está em Deus e que a nossa fé tem que estar em Deus. Porque o que acontece aqui, E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e da idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Qual que é esse contexto que ele nos traz? Podemos pegar Hebreus no capítulo 11, que Abraão, ele creu. Capítulo 11,
traz o contexto de que Abraão foi oferecer o seu filho em holocausto, em sacrifício. O escritor aos Hebreus nos traz essa ideia de que Deus suscitaria, ele ressuscitaria o seu filho, porque Deus disse que a promessa estava na vida dele, e que Deus lhe daria um filho, e que esse filho seria pai de multidões. A promessa estava em Abraão. E aí, quando Deus pediu a Abraão de entregar o seu filho, ele não titubeou, ele creu. E quando a Bíblia fala aqui também de que ele estava amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada, porque também Deus tinha uma promessa. Então, juntando os dois fatos, um homem de 100 anos, a mulher com idade avançada, a probabilidade de ter e gerar um filho, ela era, vamos dizer assim, em porcentagem aí, era de 0, né? Que é a realidade, é impossível, né? Mas olha só para você ver o tamanho da fé de Abraão, crendo naquilo que não existia e que Deus veio fazer a existir. Se Deus fez existir e logo depois Deus o pediu como sacrifício, Abraão também continuou crendo de que se a promessa estava no seu filho e que o seu filho dava continuidade à sua semente e que ele seria pai de multidão, traz a alusão do que é aquilo que nós pensamos, no que o escritor de Hebreus no capítulo 11 traz para nós, de que ele ressuscitaria, que ele iria oferecer, mas que ressuscitaria. E o grande amor de Deus é de que na hora que ele ia imolar, o Senhor, o anjo do Senhor, bradou e disse: não lhe faça nenhum mal. Então quer dizer, ele é o Deus da provisão. E ele, mais uma vez, firmou aliança com Abraão. Agora sei que você acredita, que você tem fé, então eu farei com você uma aliança. Então é isso. Abraão, ele independentemente, ele creu em Deus. Amém? E mais uma vez o versículo posterior que vem a seguir e que nós minuciamos ele, porque o versículo está assim, ó: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Abraão nos dá um exemplo aqui muito grande. Uma coisa é você ser convicto, você tem certeza, você tem certeza da sua fé. Mas quando nós minuciamos esse versículo, ele começa assim: estando, o estado de Abraão era plenamente convicto. Há de ter em nós uma plenitude da nossa convicção, da nossa fé, do nosso crer, do nosso acreditar em Cristo. Ela não pode ter margem para dúvida. Ela, de modo algum, ela pode trazer aqui nenhum resquício, nenhum pingo de dúvida. Porém, a Bíblia, ela é maravilhosa e coloca aqui sobre nossa observação o estado em que estava Abraão. Plenamente, quer dizer, ele tinha uma convicção plena, perfeita, ampla da sua fé. Amém? E só para nós nos ressaltarmos aqui um ponto muito importante, e para finalizar, Deus, ele nos dá a base para a nossa justificação. Comunidade Ágape,
E se nós compreendermos essa plenitude da fé, na qual o apóstolo Paulo ele vem retratando aqui nesse capítulo 4, e é o cerne hoje da nossa pregação, pastor Raul, ele nos falou sobre a patrística, os pais da igreja, quando estava formando e fechando o nosso cânon bíblico, foram homens transformados, foram homens que acreditaram nessa palavra. Essa palavra é quem vem mudando o evangelho. Esse é o cerne da Bíblia, porque nós temos que acreditar no Filho de Deus. E esse fechamento vem aí do versículo 25, eu vou pular algumas questões, até mesmo devido ao tempo. Eu não sei se eu estou extrapolando o tempo ou se eu estou dentro do tempo, mas é que eu não tenho esse controle. Mas vamos partir de um pressuposto. No versículo 24 diz assim, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A base literal, a base da nossa soteriologia, da nossa salvação, da nossa justificação está aqui. Porque todas as vezes que não temos essa plenitude que Abraão deixa exemplo para nós, nós temos que lembrar que Jesus Cristo, ele ressuscitou para dar a mim e a você esta justificação. Porque haverá o grande trono branco, onde todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então está aqui a base da nossa fé, está a base do cristão e a base para qualquer um, porque Paulo disse que Abraão é pai de multidão. Então esse evangelho, ele está sendo a todos. Basta que nós vivenciamos e acreditamos no que Jesus fez, na atitude de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho. Ele veio sacrificar a si mesmo. O próprio Deus disse que nós teríamos que viver uma vida de fé. Fé em quem? Naquele que morreu por mim e por você. E esse é o motivo de estarmos aqui. Para que nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, as pessoas próximas a nós conheçam esse Jesus. E para que essas pessoas venham ter uma mudança, para que também estas pessoas, assim como nós, acreditamos na nossa justificação, na nossa salvação, eles possam estar com sua fé, a plenitude convicta de que Deus ele é fiel para nos justificar, porque somos fracos, somos errantes e precisamos de um Redentor. E é por isso que Deus enviou o seu Filho, seu amado Filho, para nos salvar. E eu quero de antemão já agradecer a todos, e qualquer dúvida que venha a ter ficado a respeito, e qualquer uma outra coisa que não ficou bem esclarecido, pode me procurar, que aí a gente vai conversar, a gente vai nos deleitar da palavra de Deus.
mas está aí Paulo ilustrando dois ícones da nossa Bíblia: o pai de uma fé na qual nós devemos seguir, e o grande exemplo de que nós somos falhos, nós somos homens e que nós somos pecador, igual o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que não lhe foi imputado a justiça de Deus, mas que a misericórdia de Deus está abrangente a todos nós. E nesse instante eu agradeço, muito obrigado, e eu volto a palavra ao nosso pastor Alexandre, em nome do Senhor Jesus, e Deus abençoe a vida de vocês. Mas antes, feche seus olhos, eleve a Deus seus pensamentos e peça a Deus que essa palavra seja gravada, cravada, guardada no seu coração, para que possamos continuar rompendo em fé. Pai amado, muito obrigado, e eu te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, morreu por nossa causa, nos dando a salvação, a justificação, na sua morte e ressurreição. Amém. E agradeço a Deus. Deus abençoe esse povo maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Cássio, e que todos nós venhamos, ter um dia abençoado, refletindo nas palavras, e possamos, no decorrer do nosso dia, estarmos meditando e a cada dia aperfeiçoando e crescendo mais no conhecimento e na graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que tenha um dia próspero, um dia de paz, um dia de bênção na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus vos abençoe. Até mais. Logo mais tarde nós temos também culto de jovens, online também. E amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor no quinto estudo, Se eu não me engano, acho que a diaconisa Dark estará ministrando o estudo da palavra do Senhor para nós. Fique atento, que Deus tem muito mais para nós. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.